11h19, nós seguimos agora com uma conversa em estúdios. Vamos falar deste programa de proteção dos bens públicos levado a cabo pelo Governo Provincial de Luanda. A conversa é com Dorivaldo Adão, diretor do Gabinete Provincial do Desenvolvimento Económico Integrado. Bom dia e bem-vindo à Hora 10. Bom dia, TPA, e bom dia a todos os nossos ouvintes, ou todos os nossos telespectadores, se melhor dito. Muito bem. Vamos então olhar para este programa de proteção dos bens públicos. Nos últimos tempos tem-se visto uma onda de vandalização dos bens públicos, a danificação do bem comum tem sido reiterada. O que é que este programa vai trazer para mitigar esta situação? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Nós, em nome do Governo da Província de Luanda, queremos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que vocês nos dão. Em função da vandalização que temos estado a assistir dos bens públicos a nível da província de Luanda, Sua Excelência, Sr. Governador, está muito preocupado e foi assim que no dia 21 de março criou-se o despacho para o programa de proteção dos bens públicos por via de uma comissão provincial para a proteção dos bens públicos, cuja sua materialização começou a 15 de abril do ano em curso. Este programa visa essencialmente reprimir, repreender e impedir que os bens públicos a nível da província de Luanda continuem a sofrer a onda de vandalização. Só a título de exemplo, nós temos até agora, de 2021 até a presente data 2024, foram subtraídas na Via Expressa um total de 400 postos de iluminação. Isso tem um custo muito grande, quer para o governo da província de Luanda e quer para a República de Angola. Estamos a falar num custo de mais de 400 milhões de kwanzas. Foram ainda retiradas, a nível das nossas centralidades e outros pontos, cerca de 800 tampas de esgoto, estamos a falar de sarjetas, e esses custos estão avaliados em mais de 1 milhão de kwanzas. Ainda dentro desta problemática da vandalização dos bens públicos, o grande alvo tem sido precisamente a ilha de Luanda, por exemplo, a nossa Bahia, e nós não podemos continuar a assistir essa situação que em nada engrandece uma província como a nossa, que se quer moderna, que se quer mais atraente, que se quer digna para todos. E nós então, por via deste nosso programa, por via dessa nossa comissão provincial, onde fazem parte a polícia, os serviços de imigração estrangeira, as administrações municipais que comportam o corpo do governo da província de Luanda, temos estado a desenvolver um conjunto de ações inspectivas às empresas que lidam com esse tipo de materiais. Por quê? Porque grande parte das empresas, das vandalizações aos nossos bens públicos, têm sido também motivadas por empresas que lidam com materiais ferrosos. Estamos a falar especificamente das siderúrgicas, né? E nós então estamos a desenvolver um ato inspetivo que visa essencialmente reprimir, repreender e levar até em alguns casos a tribunal as empresas que têm estado a praticar esses atos. Estamos também preocupados porque nós temos agora uma imponente infraestrutura que não perde nada se comparada às infraestruturas a nível do nosso continente. Referimos aqui especificamente ao aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, cuja via de acesso terá um impacto significativo para o desenvolvimento econômico e social da nossa província, e vai ser usada a linha férrea. Infelizmente, também temos estado a verificar um excesso de vandalização dos caminhos de ferro, até mesmo comboios, e isso em nada vai ajudar para aquilo que nós, jovens angolanos, queremos para a província de Luanda. É assim que nós estamos a desenvolver estas ações. Depois desta fase em que se realizam ações inspectivas, qual será o próximo passo a olhar para este plano? O próximo passo será precisamente repreender.
que não continuem a vandalizar os equipamentos públicos. Nós não estamos contra a atividade empresarial deste segmento na nossa província. Já foi criminalizada. Já foi criminalizada, mas temos estado a verificar isso. Então, o nosso próximo passo serão atividades correntes, que visam essencialmente desincentivar a prática dessas ações, porque essas ações, para além de em nada beneficiarem a nossa província, não beneficiam o próprio cidadão, porque esses equipamentos públicos, esses bens públicos, são equipamentos de todos os angolanos, de todos os luandenses. Então, cada um de nós, enquanto partícipe do desenvolvimento econômico e social da nossa província, devemos estar atentos e a evitar que reiteradas vezes sejam vandalizados equipamentos públicos. É só olharmos, por exemplo... As sanções e punições em torno de quem pratica estes atos de vandalismo e vandalização aos bens públicos também serão divulgadas, estão a ser divulgadas? Estão a ser divulgadas. O que é que se faz em torno? O município de Belas, a título de exemplo, Kazenga e o próprio município de Luanda já encerraram um conjunto de casas que lidam com esses materiais ferrosos, cuja origem desses materiais são duvidosos. Grande parte dessas pessoas estão já entregues à polícia, estão entregues aos órgãos de defesa e segurança para reprimirmos. Aqui nós queremos dar nota que nós, governo da província de Luanda, não estamos contra o exercício da atividade econômica na província. O que nós estamos contra é que o exercício da atividade econômico-empresarial na nossa província seja feito por meio de vandalização de equipamentos públicos. Temos, por exemplo, assistido zonas que ficam às escuras porque um grupo de cidadãos decide alterar um posto de alta transformação. E a Via Expressa é um exemplo. Mais de 400 postos foram retirados da Via Expressa e esses postos têm um custo muito grande ao Estado, na ordem de 400 milhões de kwanzas, que é um dinheiro que o Estado podia alocar para outras atividades. Portanto, ou seja, com este programa de proteção dos bens públicos passaremos a ter um melhor controlo e equipas a fiscalizar. Melhor controlo e, sobretudo, preservação desses bens. O nosso objetivo é, para além de controlarmos, temos de preservá-los. Por quê? Porque são bens de todos os angolanos, são bens de todos os luandenses e cada um de nós deve necessariamente fazer a sua parte. As igrejas, os padres e pastores nas suas missas e homilias, as famílias, os pais encarregados de educação, devemos estar todos imbuídos no sentido de impedirmos que essas ações continuem a ser feitas a nível da nossa província de Luanda e não só. A atenção que se vai ter com as casas de pesagem? Atenção, a título de exemplo, a essa altura já foram identificadas mais de 291 casas. Foram notificadas mais de 280 e Belas, Kazenga e o município de Luanda já realizaram ações de levar a juízo essas atividades. Ou seja, já encerramos algumas casas, já estamos a tratar de outras e grande parte também já foram entregues à Justiça e estão a barras da Justiça com a aplicação de multas, coimas, para desincentivarmos cada vez mais essas práticas. Estas casas as casas de pesagem que continuarem, que forem notificadas na contínua prática deste crime, poderão ser encerradas? Poderão ser encerradas. A princípio, nós desenvolvemos uma checklist, que é um documento inspectivo. Nas nossas ações inspectivas, nós procuramos saber um conjunto de documentos. Primeiro, as empresas têm de estar legais para o exercício desse tipo de atividade. Qual deve ser a origem do material ferroso? É onde eu ia chegar. A origem do material ferroso não pode ser por via da vandalização dos equipamentos públicos. Esses materiais ferrosos podem ter origem, por exemplo, em carcaças, carros que já não têm o seu devido uso e as empresas, por via das suas atividades, podem receber essas carcaças, se me permite a expressão, e fazer o processo de fundição. O que nós não queremos é que
esta atividade seja sustentada com a vandalização de bens públicos. Ou seja, nós não podemos ter empresas na nossa província que a sua atividade primária seja feita por meio de vandalização de equipamentos públicos. Uma empresa siderúrgica não pode fazer a sua atividade usando as sarjetas roubadas na via pública, usando os cabos de alta tensão que são colocados na via pública, incentivando a danificação de postos de transformação para o exercício da sua atividade. Como é que se vai proceder o controlo a estas casas de pesagem? Nós temos uma, elas estão todas cadastradas, estão identificadas. Agora, nós estamos a fazer o quê? A atestar a sua legalidade. Temos contentores, por exemplo, colocados na via pública. Os contentores, para serem colocados na via pública, requerem um procedimento, que é uma declaração que as administrações municipais passam, tem de ter uma licença de ocupação de espaço público. À medida que nós vamos fazendo as inspeções, quando verificarmos a ausência desses elementos, nós então suspendemos a atividade. Depois de suspender a atividade, o que é que a gente faz? Avaliamos todo o material que a empresa tem e damos também a possibilidade da empresa se legalizar, porque nós sabemos que é uma atividade econômica, uma atividade comercial, damos essa possibilidade. Na eventualidade dela não se legalizar, ela fica encerrada. As empresas, por exemplo, aquelas de maior dimensão, o exercício desse tipo de atividade, elas devem ter uma licença que lhes permita a transportação de materiais ferrosos. Devem ter equipamentos que lhes permitam a fundição desses materiais ferrosos. Quando nós, no âmbito das nossas atividades inspetivas, identificamos e depois avaliamos também a origem desses materiais ferrosos, como é que a gente faz? Nós, por via da estrutura de cálculo ou das faturas de aquisição das suas matérias-primas, quando elas não nos apresentam, automaticamente já há ali indícios de que essa matéria-prima que ela usa é de origem duvidosa. Nós apreendemos, suspendemos a atividade, encerrando ou colocando o selo de suspensão e fizemos todo o processo subsequente que visa essencialmente desencorajar essas práticas. Muito bem. Ficou aqui o esclarecimento em torno deste programa de proteção dos bens públicos, levado a cabo pelo Governo Provincial de Luanda. Vamos agradecer aqui a presença de Dorivaldo Adão, é diretor do Gabinete Provincial do Desenvolvimento Económico Integrado. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que a TPA nos dá para falarmos daquilo que move o bom desenvolvimento na nossa província. Portas abertas sempre. Muito obrigado.